Olá, tudo bom com você? Meu nome é Adriano, eu sou advogado e quero tratar sobre uma forma originária de se obter bens móveis. Não é bens imóveis, é bem móveis. É a aquisição da propriedade. A aquisição da propriedade, ela originária de bens móveis, ela se dá por meio do uso capião, achado de tesouro e ocupação. São as três formas originárias de se adquirir um bem móvel. Mas qual é o entendimento sobre uso capião? Uso capião de bens móveis, uma bicicleta, um carro, qualquer bem que se locomove. Se você tiver com esse bem há 3 anos em seu poder, você não tem um registro desse bem, você tem a posse desse bem. Mas se esse bem é seu, é um bem contestável, é um justo título, você comprou ele de boa fé e tem ele como sua durante o período de 3 anos, você pode fazer com que, de forma de uso capião, esse bem seja seu. Ou de 5 anos desse imóvel, se ele está em seu poder, mas da seguinte forma: é 5 anos, mas tem que ser um tempo prolongado, ininterrupto, e esses 5 anos é independente de título, é independente da boa fé, e você tem que estar com a posse certa da coisa. E o que é ocupação? Outra forma de aquisição do bem móvel. A ocupação é quando existe o assenhoramento de uma coisa sem dono. Ou seja, você é o senhor daquele patrimônio, daquele objeto que não tem dono. Por exemplo, você está em um rio tomando um banho e de repente você vê um peixe enorme. Aí você vai lá e pesca esse peixe. Quem é o dono desse? Quem é o senhor? Quem é o dono desse peixe? O dono é você. Porque ali é uma coisa que não tem dono, aquele peixe. E não tem uma proibição legal que lhe diga de quem é o proprietário. Achar tesouro. Existe a cultura popular de botija, que é barras de ouro, moedas de ouro, que são enterradas. Pessoas do tempo passado, do século passado, não gostavam de estar em banco, difícil acesso, enterrava esses metais preciosos. Então, coisa oculta, coisa achada, que ninguém sabe quem é a memória daquele patrimônio, ninguém sabe quem é o dono. Aí, se de repente você é um trabalhador braçal e foi trabalhar na propriedade de seu fulano, e lá você começou a cavar e achou barras de ouro, esse ouro é de seu patrão. Infelizmente não é seu, porque ele está pagando a sua diária. Você é pesquisador, um arqueólogo ou qualquer outra ramo da ciência, e você está pesquisando e acha um tesouro significativo. Esse tesouro não pertence a você, nem pertence à União. Esse tesouro pertence ao proprietário da terra. Porém, em alguns casos, o tesouro, o que se achar, ele pode ser dividido com o proprietário. Tradição. A tradição é uma forma de ceder, de transferir uma posse certa e também de restituir. A tradição, ela requer autorização. Lembrando, estamos falando de bens móveis. Se esse bem móveis você adquiriu por meio da tradição, de forma onerosa, a pessoa entregou na sua mão e de repente ele sumiu, e você não tem um título desse patrimônio, mas houve a tradição, você vai seguir aquele prazo de 3 anos. Agora, se o negócio for nulo, e o que é um negócio nulo? É quando é ilegal, foge à lei, ou você está comprando algo que a pessoa tem problemas de saúde e não tem a percepção do que está vendendo, a exemplo de um incapaz, ou você está comprando algo fraudando a lei. Então, essa tradição, ela não vai ter valor legal, essa entrega do bem. Então, você não conseguirá ter o direito ao uso capião desse bem móvel, porque a tradição é viciada. Mas, tratando de aquisição de bem móvel, vamos passar para bem imóvel no sentido de acessão. E o que é acessão? A acessão está ligado a rio, está ligado à ilha, está ligado à luviação, avulsão, abandono de alvéol, plantação,
Ou seja, se você é ribeirinho e de repente há um acúmulo paulatino de areia no meio do rio, ali é uma ilha. Você pode se instalar nessa ilha? Pode. É uma forma de aquisição. Outra forma, aluvião. Aluvião, o entendimento é aterros que aparecem na margem do rio. Imagine você ter uma casa à beira do rio e aos poucos vai se formando um aterro, areia acumulando no seu quintal. Ali lhe pertence. A ideia é que o acessório segue o principal. Outra forma, a avulsão. A avulsão é aquela correnteza violenta, aquela força natural que faz com que se junte as areias. E ali os ribeirinhos passam a ser dono. Abandono de Alvéolo. Qual é o entendimento disso? É um rio que secou e anos depois, esse rio que secou, ou esse braço do rio, ele voltou para pegar o que é seu. A correnteza voltou. Resultado, houve um abandono, ele não é mais seu. Outra forma de aquisição é a plantação. Você tem um terreno e planta, mas aquela semente não é sua. Ou você está plantando ali e de repente, quando você se deparou, está plantando também no terreno do vizinho. É uma forma de aquisição. Se for de boa fé e um valor pequeno de plantação na terra do vizinho, tem que chegar a um consenso. Tem que ser uma indenização justa por esse plantio. Mas se você plantou no terreno do vizinho de má fé, ali é do vizinho. Nada você terá. Muito obrigado, meu nome é Adriano e até um segundo momento.